muita pressão e um momento terrível. São 5 técnicos na temporada, o Lúcio tem 3 jogos, 3 derrotas e 2 jogos em sequência fora de casa contra 2 concorrentes diretos, que são o Corinthians e o Fluminense. Então, o retrospecto dessas temporadas que o Atlético lutou contra o rebaixamento, e em 2024 é o pior, é o ano que mais preocupa, pelo menos em números, e também adotando esse contexto do Atlético no geral, nessa luta contra o rebaixamento. TT? Os números para análise. Tá aí, 38% de aproveitamento nessa temporada atual. Claro que está muito pior da que havia sido em 2018, que até então era pior, com 40,7%. Então, mas assim, ó, a gente olhando a tabela de classificação, vou colocar aqui do Grêmio, que é o 11º colocado com 35 pontos, para baixo, seriam, na verdade, os times que estão lutando aí nesse bolo para escapar do rebaixamento, né? O Grêmio, o Criciúma com 35, o Bragantino e o Juventude com 34, com um pouquinho mais de gordura. Mas aí o Atlético com 31, Fluminense 30, o Vitória e o Corinthians com 29, o Cuiabá, que tem um jogo a menos também, com 26, o Atlético tem 2 jogos a menos. Esses times, eles estão, o Grêmio e o Criciúma, que estão fazendo uma campanha um pouquinho melhor, estão com 40% de aproveitamento no campeonato. O Bragantino e o Juventude com 39%, o Atlético tem 38%, Fluminense 35%, o Vitória e o Corinthians 33%, o Cuiabá 30% e o Atlético Goianiense, que já está rebaixado, na minha opinião, tem 24%. Vocês acreditam que esses times estão aí, né, no limite ali de 40% de aproveitamento, vão conseguir, nestas últimas rodadas, um aproveitamento muito superior a isso? Tipo, dobrar o aproveitamento, chegar ali a 60%, 70% de aproveitamento para conquistar dos pontos que vão ser disputados até o final? Então, assim, eu acho que eles vão manter mais ou menos essa média de aproveitamento, talvez melhorar um pouquinho. Então, de repente, vai dar para escapar aí com 40 pontos, 39, quem sabe, aí no milagre, depois também não cair para a segunda divisão. Acho que a pontuação vai ser muito baixa esse ano, né? Não vai se precisar fazer 45 pontos para se ter uma margem de segurança grande. Então, por exemplo, o Atlético tem 9 jogos, né? Que ele tem os 2 jogos atrasados. Se ele fizer 40% de aproveitamento, ele vai disputar 9 vezes 3, 27 pontos. Ele precisa faria 18 pontos, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele faria pontos suficientes, né? Então acho que o Atlético, com mais 3 vitórias aí, nesses 9 jogos, ele já começa a vislumbrar escapar da zona do rebaixamento. Eu não acho que Corinthians, Vitória, Cuiabá, o próprio Fluminense vão fazer aí 60% de aproveitamento nessas últimas rodadas. Tem que se andar junto ali no aproveitamento, como está acontecendo agora, 39, 38, 35, né? Então, o interessante é que vai precisar tanto ponto. Se a gente assim olha adiante, né, tem muitos confrontos diretos e tem confrontos de times que estão na parte de baixo ali lutando junto com o Atlético contra times que estão lá na parte de cima da tabela. Então, por exemplo, nessa rodada, além do Atlético ter um confronto direto, né, contra o Corinthians, e a gente tem falado aí que dos próximos jogos do Atlético até o fim do campeonato são 6 confrontos diretos, quer dizer, o Atlético, apesar de encarar adversários que certamente vão fazer jogos complicados, duros, ali muito disputados, o Atlético tem a chance de voltar a vencer e frear esses adversários. Então é super importante o Atlético estar somando pontos. Só com o Fluminense são 2 jogos, né? Com o Fluminense 2 jogos. Confronto aí tem direto mais do que isso aí, o Vitória, o Atlético Goianiense, tudo bem, já tá lá embaixo, né? Bragantino. Mas nesta rodada agora, enquanto o Atlético encara o Corinthians, tem Vitória e Bragantino, quer dizer, 2 adversários que estão ali naquele bolo, né? Botafogo e Criciúma, quer dizer, muito difícil do Criciúma conseguir vencer o Botafogo. Nunca venceu no Maracanã o Criciúma, né? Jogo fora de casa, no Rio de Janeiro, quer dizer, já é ali, se o Atlético consegue, por exemplo, somar pontos contra o Corinthians e freia o Criciúma permanece com 35 pontos, ou quem sabe o Atlético vence, ele encosta no Criciúma. E daí tem também Fluminense e Flamengo, clássico, né? Também, né?
com o mando do Flamengo, mas um jogo quentíssimo, né? Claro que tem ali outros ingredientes pelo fato de ser um clássico, mas também é uma oportunidade, né? Para de repente o Flamengo conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro, pensando lá na parte de cima da tabela, e o Fluminense vai tentar permanecer fora da zona de rebaixamento. Mesmo assim, é um confronto importante para o Atlético. Na próxima rodada tem aí Bragantino e Botafogo, quer dizer, mais uma pedreira aí para o Bragantino, que vai encarar o Botafogo. Criciúma e São Paulo, aí esse jogo com o mando do Criciúma. E aí outro confronto direto, Vitória e Fluminense. Quer dizer, Cuiabá tem vários cruzamentos, ali que podem... E tem Cuiabá e Corinthians também nessa rodada aí que você está falando aí.